Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Cônego Lauro, caro diácono Délio Duarte, povo de Deus, amados irmãos e irmãs, a nossa vida ela precisa ter, de fato, esta grandeza de Deus, representada nesta simples frase que hoje o Salmo 121 nos dá como um ponto central: a alegria de vir à casa de Deus. Por quê? A casa de Deus significa para nós o coração da nossa comunidade, aonde nós aprendemos, pouco a pouco, a seguir Jesus, aonde nós aprendemos a viver em comunhão, a fazer a comunhão que Jesus quer que nós façamos para que o nosso mundo seja melhor. Por isso, nós temos que refletir. É com alegria mesmo que nós viemos a essa casa, é com a força de mudança que nós viemos a esta igreja hoje celebrar o coração de Jesus, essa memória tão importante na vida do apostolado da oração e da nossa também. Esta alegria, ela precisa ser vivenciada com realidade. É interessante a gente ouvir isso que Jesus hoje conta na parábola, elogiando esse administrador desonesto. E a gente fica pensando assim: por que Jesus elogia o mal? Porque a desonestidade é algo ruim. Nós aprendemos isso desde a nossa tenra infância. E nós ficamos perguntando o seguinte: o que Cristo quer dizer para nós? E a palavra dele hoje é completa. Ele diz assim: os filhos das trevas são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Por quê? Os filhos das trevas, ou seja, aqueles que têm o mundo como raiz de todas as suas decisões, a ganância, o egoísmo, todas essas pessoas estão prontas a perder para ganhar lá na frente. Percebem? Olha, o patrão está dispensando este administrador porque ele havia feito alguma coisa de errado na sua administração. E ele pensa: para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar na minha própria carne, naquilo que eu pegaria para mim, para que na hora que eu for despedido, eu possa achar na casa desse amigo que eu vou fazer acolhida. Ou seja, esse administrador desonesto, ele está pronto a tirar de si para ganhar lá na frente. E nós, enquanto filhos da luz? Muitas vezes nós não acreditamos nisso. E aquilo que nós vivemos é uma promessa de vida nova, uma promessa de um mundo melhor, uma promessa de viver num lugar aonde não vai haver mais nem choro, nem tristeza, nem sofrimento. Será que nós somos capazes também de tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de alcançar essas coisas novas que Deus tem para nós, para poder realizar a vontade dele na nossa vida? Muita gente diz: vivenciar os mandamentos é muito difícil, seguir o que a igreja pede é muito difícil, mas é porque nós somos molengas, cristãos que não têm a coragem de vivenciar a palavra de Jesus para alcançar algo melhor lá na frente. Nós cedemos a todo tipo de mal. Basta nós percebermos como nós vivemos. Olha, qualquer coisinha é motivo da gente não se encontrar. Qualquer coisinha é motivo para a gente se irritar. Qualquer coisinha é motivo para a gente se revoltar.
E nós nos revoltamos, às vezes ficamos bravos com os nossos irmãos, com aqueles que fazem parte da nossa mesma família de fé ou família de sangue. E Jesus nos convida a fazer a experiência do amor, para que nós saibamos que muitas vezes, mesmo que eu tenha razão em determinada situação da minha vida, eu preciso calar diante do meu irmão para permitir que ele e eu cheguemos ao céu. É isso que Cristo quer de nós. Sermos capazes de fazer o que estiver ao nosso alcance para podermos ir mais além do que aquilo que nós já imaginamos para a nossa vida. É fácil isso? Não, não é fácil. Mas se nós acreditamos mesmo nesta vida que vem após a morte, nós fazemos de tudo para participar disso. Inclusive, deixar muitas vezes de ter razão, deixar muitas vezes de brigar, deixar muitas vezes de falar mais alto. Irmãos, essa é uma palavra libertadora. E é uma palavra tão libertadora que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele olha para aquela comunidade que está começando a se dissolver e diz: eu vos peço, irmãos, que vivam não como inimigos da cruz de Cristo. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo como objeto de salvação, e Jesus na cruz nos ensina humildade, Jesus na cruz nos ensina o perdão, Jesus na cruz nos ensina a força do bem contra o mal, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E Paulo diz: eu vos peço chorando. Ou seja, é algo que o coração dele estava esmagado quando via a comunidade não caminhando segundo aquilo que Cristo havia ensinado, mas segundo os seus próprios interesses. Vejam, para aqueles que se comportam como inimigos da cruz, aqueles que querem tirar da nossa vida esse exemplo maravilhoso que nós temos no sacrifício de Jesus, São Paulo diz: esse povo, o fim deles é a perdição. A perdição aqui não significa muito ir para o inferno ou ser condenado apenas, mas é uma perdição já nesse mundo. Quem se comporta como inimigo da cruz de Cristo não consegue viver bem em comunidade, não consegue viver bem no casamento, não consegue viver bem na escola, no trabalho, porque deixa de lado as lições da cruz e começa a cultuar outros deuses. E São Paulo nomeia alguns aqui para nós. Ele diz: o Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, porque só pensam nas coisas da terra. E olha, vamos ser honestos conosco mesmo e com Deus. Nós pensamos no céu. Às vezes nós queremos resolver tudo aqui embaixo e achamos que nossa vida se resume a isso aqui. Mas não. Nós temos que resolver tudo aqui, mas tendo o coração e a vida voltados para o alto. Quem vive desta maneira consegue enfrentar a si mesmo, consegue enfrentar a sua vontade corrompida pelo pecado e começa a caminhar na glória, porque nós, enquanto cristãos, esperamos o nosso Salvador, que virá dos céus, para que Ele transforme o nosso corpo que foi humilhado, o nosso corpo que foi desprezado, em um corpo glorioso. Ou esta não é a nossa fé? Porque se é a nossa fé, nós precisamos viver isso com tudo aquilo de força que nós temos. Meus irmãos e minhas irmãs,
Nós precisamos ser espertos, sermos capazes de realizar o que tiver ao nosso alcance para termos parte no reino de Cristo. Porque, senão, nós vamos, sinceramente, perder a oportunidade de fazer com que Deus reine na nossa vida, fazer com que Deus ganhe espaço no nosso coração. E quanto mais Deus vai ganhando espaço na nossa vida, mais o pecado vai saindo pela porta direita também. Deus vai entrando no nosso coração e transformando as nossas atitudes. É bom escutarmos esta palavra hoje. Irmãos, alegrem-se, porque nós somos convidados a estar na casa do Senhor, somos convidados a fazer a experiência do amor para escolher, se for necessário, cortar aquilo que é de direito para alcançarmos essa vida eterna. Nós que rezamos a liturgia das horas, não é? Todos os sábados nós rezamos o Salmo número 4, que diz: sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei. Às vezes é justo que nós tenhamos muitas coisas, mas nós sacrificamos isso, porque a esperteza nossa é para alcançarmos algo que é maior. Abrimos mão daquilo que é pequeno para alcançar algo que é maior. Isso todo mundo sabe fazer. Se for uma oportunidade de emprego ou uma oportunidade de ganhar mais, nós somos capazes de fazer todos os dias sacrifícios. Ontem mesmo, indo no barbeiro, um rapazinho pequenininho de 18 anos disse para mim assim: eu vim para aqui trabalhar porque eu tive uma oportunidade. No começo eu estava ganhando pouco, mas agora eu estou ganhando mais do que eu ganhava antes. Olha a esperteza. Se ele agiu assim na vida financeira dele, por que nós não podemos agir também na nossa vida espiritual? Com essa mesma esperteza, com essa mesma visão de futuro. E o futuro para nós é um futuro maravilhoso. Um lugar ou um estado de vida no qual nós teremos as nossas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus, como nos diz o livro de Apocalipse. Nós viveremos um lugar onde não vai haver mais nenhum tipo de tristeza nem sofrimento. Vale a pena abrir mão de algumas coisas para alcançar essas coisas maiores. Que Deus me ajude e ajude vocês também a fazer essa escolha. E não é fácil, mas é possível para todos nós. Enquanto padres, enquanto diácono permanente, enquanto povo de Deus que trabalha nas pastorais, enquanto dizimistas, enquanto trabalhadores no reino, que fazem o trabalho às vezes silencioso, mas que evangelizam sempre a família, as pessoas que estão mais próximas. Será que nós podemos dizer hoje esta palavra do Salmo 121, que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria, os nossos pés já estão aqui dentro, mas o nosso coração deve estar na presença de Cristo. Daqui a pouco, no diálogo da oração eucarística, eu vou dizer para vocês, corações ao alto, o que vocês vão responder? O nosso coração está em Deus. Será que está mesmo? Tem que estar, para poder ser um lugar, o nosso coração, onde Deus reina e o amor dele acontece.